estado de Santa Catarina já rendeu muitos personagens folclóricos bolsonaristas para a política brasileira. Tem a Júlia Zanatta e as suas cortinas de fumaça, a representante do agro do estado, Carol Detone, o talvez caminhoneiro Zé Trovão, até o filho 04 do Bolsonaro resolveu começar a carreira política por lá. Mas não foi nenhum desses que escalou mais alto na carreira política. O único bolsonarista raiz a chegar no Senado Federal por Santa Catarina foi o filho de um empresário do ramo da pesca que fisgou o capitão Bolsonaro com elogios nas redes sociais e uma boa lábia. Hoje é o dia da gente conhecer melhor o Jorge Seife Júnior. Vem com a gente que esse é o Telescópio de hoje. Bora! O ano é 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro. Uma mancha de óleo aparece no litoral do Nordeste. Ninguém sabia de onde ela vinha e nem os riscos que ela representava para a população local. Todos olhavam para o governo esperando as orientações e uma solução para aquele problema. Alguns órgãos fizeram o seu trabalho. Cerca de 5.000 toneladas de resíduos de petróleo foram recolhidas das praias brasileiras. Para a Marinha e o IBAMA, o avanço do óleo está sob controle. Agora, a próxima fase da Operação Amazônia Azul, prevista já para dezembro, vai reforçar a segurança e o controle no litoral do país. Mas quando o assunto chegou no núcleo duro do governo, a resposta foi menos satisfatória. O então secretário nacional da Pesca e Aquicultura, Jorge Seife Júnior, respondeu dessa maneira. O peixe, nós já fizemos inúmeros testes, tá? Nenhum peixe contaminado, nenhuma notificação do Ministério da Saúde por contaminação do óleo. Os únicos casos de contaminação foram pessoas que estavam sujas desse óleo e usaram thinner ou óleo diesel para retirar do corpo e foram contaminados. Então, podem consumir pescado, está 100% avaliado pelo Ministério da Agricultura, pelo Serviço de Inspeção Federal. Lembrando ainda, pessoal, o peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Então, obviamente, que você pode consumir o seu peixinho, né, sem problema nenhum, lagosta, camarão, tudo perfeitamente sano, capitão. O peixe é um bicho inteligente. O peixe é um bicho inteligente. Eu não aguento. Pois é, a resposta foi tão absurda que até o Ministério Público Federal se meteu na confusão, cobrando os estudos nos quais o Seife teria se baseado para fazer aquela afirmação. Gente, ainda não tinha começado a pandemia de Covid-19, então dá para perdoar o Ministério Público Federal por achar ainda que o governo Bolsonaro se apoiaria em estudos para afirmar qualquer coisa. O Seife não gostou de ser ridicularizado publicamente pela sua fala, então ele dobrou a aposta e publicou um vídeo, mais tarde apagado, no qual ele desafia os críticos a provarem a existência de cardumes suicidas que se joguem em manchas de óleo. Ok, a essa altura você deve estar se perguntando: como é que essa criatura conseguiu chegar nesse posto do governo? A resposta curta era o governo Bolsonaro, né, gente? Mas vamos agora para a resposta longa. Jorge Seife Júnior é o herdeiro da JS Pescados, uma empresa especializada na pesca de atuns e sardinhas. Durante a campanha de 2018, o seu pai, o Jorge Seife, fez alguns vídeos de apoio ao Bolsonaro, que agradaram tanto o então candidato à presidência que ele resolveu ter uma conversa com o empresário. O Jorge Seife levou então também o Júnior para conversar com o Bolsonaro também. Aí o filho aproveitou para escrever uma lista de reivindicações dos empresários do ramo da pesca para entregar para o Bolsonaro.
O Jair teria gostado tanto dessa conversa que ele convidou o Seif Júnior para ser o seu secretário da Pesca assim que ele chegou no Planalto. E foi assim, na base do puxa-saquismo e do lobby, que o Seif conquistou seu espaço no governo. E um espaço bem próximo, viu? Um levantamento da Veja no final de 2019 mostrou que no primeiro ano do governo do constipado, o Seif Júnior foi campeão de presença nas lives semanais ao lado do então presidente. O relacionamento entre os dois ficou tão estreito que o Bolsonaro teria começado até mesmo a chamar o Seif de seu filho 06, praticamente adotando ele como parte do clã. Caraca, o negócio é sério, hein? O Seif até tentou retribuir da maneira que é possível para homens com a noção ultrapassada de masculinidade tão comum nessa posição do espectro político. Secretaria, boa noite. Capitão, primeiramente, obrigado por participar da primeira live do ano e homenagear nossa pesca e aquacultura. Nada melhor, uma forma de agradecimento, é te dar um beijo hétero. Opa, aqui. Não. Pronto, tá dado um beijo hétero. Fiquei arrepiado aqui. Então gostou. Encerrado o governo Bolsonaro, o Seif soube aproveitar a publicidade e a proximidade do clã para conquistar uma vaguinha no Senado Federal, iniciando seu mandato em janeiro de 2023. Não demorou muito para o seu passado como herdeiro de uma peixaria o assombrar, mas, antes disso, vamos ouvir uma palavrinha dos nossos anunciantes. Vocês lembram que houve um tempo em que todo mundo, para conquistar um lugarzinho no mercado de trabalho, precisava aprender inglês? Pois é, ainda precisa, mas precisa demais. Precisa saber também pelo menos um pouquinho de programação, viu? E um bom começo é o Python, uma linguagem usada para automatizar tarefas, analisar dados. Ai, Ana, mas agora com as IAs a gente não precisa mais saber isso. Pois é, mas até para fazer chatbot com inteligência artificial, precisa saber Python. Então você não vai escapar dessa não. E um excelente local para você começar é a Jornada Python da Hashtag. São 4 dias em que você vai receber todo o apoio para desenvolver 4 projetos em Python. A primeira jornada aconteceu em janeiro e foi um sucesso estrondoso, 98% de satisfação dos participantes e muitas histórias de transformação real na carreira deles. Então a Hashtag resolveu dar uma segunda chance. A próxima jornada começa no dia 2 de março. E ó, não é só um daqueles cursinhos de internet que solta horas e horas de vídeo no seu colo e você tem que se virar, não. Tem apostila, tem certificado e o melhor, tem suporte para te guiar e tirar suas dúvidas. E você não precisa se preocupar se você não tem experiência. A ideia do curso é ser acessível até para quem nunca digitou uma linha de código na vida. E tudo isso pela bagatela de R$0. Sim, é de graça. Entra pelo link que a gente está deixando na descrição e no comentário pinado desse vídeo, ou então escaneia o QR Code que está aparecendo na tela agora. Aproveita! A Hashtag está oferecendo 500 vagas para o público do Meteoro. Vai lá antes que acabe, hein? E ó, você também vai ganhar acesso à lista VIP do WhatsApp da jornada, com acesso a todos os benefícios extra que a Hashtag liberar. Não perde essa chance, começa no dia 2 de março. Se inscreve agora para não perder. Bora se inscrever, cenoura? Vamos fazer curso de Python? Já durante o mandato de senador, o nome de Seif, ou melhor, o nome da empresa do pai dele, foi envolvido em um escândalo. Um caminhão em nome da empresa foi apreendido carregando centenas de quilos de maconha. O caminhão foi encontrado em Mato Grosso do Sul, perto da fronteira com o Paraguai. A apreensão foi no último dia 25, mas só divulgada esta semana. O motorista foi preso. O automóvel pertence à empresa JS Pescados, do pai do senador.
Jorge Seife Júnior. Ai, gente, foram míseros 322 quilos carregados num caminhão não apenas em nome da empresa JS Pescados, mas carregados em caixas de plástico com o nome da empresa. Por mais incriminador que isso parecesse, o Seife Júnior gravou um videozinho dizendo que a empresa do papai não tinha nada a ver com isso. Pessoal, muito boa tarde a todos. Senador Jorge Seife falando. Fui surpreendido agora pela manhã com diversas matérias na imprensa catarinense de repercussão nacional de que o veículo de minha propriedade foi pego transportando drogas. Tenho a esclarecer a cada um de vocês que esse veículo de fato foi de propriedade da minha família, mas no ano passado foi vendido, exatamente na data de 9/9/2022, com devido registro cartorário na cidade de Itajaí, Santa Catarina, para um terceiro. O veículo foi vendido de forma parcelada, então só transferiríamos esse bem para esse terceiro que nos comprou mediante a quitação que até o momento não ocorreu. Quero agradecer as centenas de mensagens de solidariedade das pessoas que nos conhecem nosso caráter e sabem as bandeiras que nós carregamos e que defendemos. Jamais estaríamos envolvidos em qualquer tipo de ilícito, especialmente no que tange a transporte ou tráfico de drogas. Muito obrigado pela compreensão, muito obrigado pelas mensagens. Seguimos juntos e a polícia esclarecerá todos os fatos. Mais tarde, o jornalista Guilherme Amado conseguiu acesso ao contrato de compra e venda do veículo e confirmou que o caminhão havia de fato sido vendido para um funcionário da empresa. Mas no final não se provou nada contra o senador ou mesmo contra a empresa do pai dele, tá? Pelo menos não nesse caso. Mas essa não foi a única vez em que maconha e JS Pescados apareceram juntos nas manchetes, não. No ano seguinte, em 2024, a Polícia Militar de Santa Catarina seguiu um motociclista suspeito de tráfico até um galpão da empresa e o pegaram na saída com haxixe. Quando foram checar se tinha mais dentro do galpão, deram de cara com isso daqui. O 12º Batalhão da Polícia Militar de Itajaí encontrou 47 quilos de haxixe. Isso aí não ajudou muito a imagem das empresas da família Seife, que na época eram acusadas também de ter umas dívidas bem amargas com a União. Juntas, as empresas de pescados e a de transporte acumulavam em 2024 mais de 15 milhões em dívidas. Quase metade desse valor vinha só de pendências com a Previdência dos Trabalhadores e multas trabalhistas. Olha, a gente está tentando ser bem cuidadoso com a maneira com que a gente expõe tudo isso, tá? Sério, a nossa roteirista chegou a reescrever esse bloco com um pouquinho menos de sangue nos olhos, porque o Seife é adepto de uma prática bem comum entre os bolsonaristas, a de processar jornalistas que expõem os seus possíveis podres. Especialmente aqueles que estão, de alguma forma, ligados com a esquerda, como Leonel Casamão. Eu não sou o autor da reportagem e a notícia foi publicada em todos os portais locais e nacionais. Estranhamente, só eu fui processado, talvez por ser militante do PSOL e alvo de assédio judicial de diversos bolsonaristas. E no caso do caminhão que transportava maconha, ele de fato conseguiu algumas vitórias na Justiça de Santa Catarina. Acho que já deu de falar das empresas da família Seife, mas não saia daí porque tem mais, muito mais para falar sobre o senador do peixe inteligente. A gente falou sobre como o Seife se elegeu se aproveitando da proximidade com o clã Bolsonaro. E isso não é mentira, mas talvez não seja a história completa. Ele também se aproveitou da proximidade a um empresário famoso de Santa Catarina, Luciano Hang, o velho da van. Já na época das eleições, ele se tornou alvo de acusações de abuso de poder econômico por, supostamente, utilizar aeronaves da empresa durante a sua campanha. As contas da sua campanha também foram consideradas suspeitas. O caso chegou até o Tribunal Superior Eleitoral, que só encerrou o julgamento em 2026. Os ministros decidiram a favor do Seife.
proclama o resultado que o tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso nos termos do voto do relator. E não é que o TSE julgou que nada de errado aconteceu. Eles chegaram a dizer que faltou prova cabal e que as contas se encontravam na penumbra. Mas a justiça parte do pressuposto de que, na dúvida, se decide a favor do réu. E a justiça eleitoral não é diferente, tá? Então, por mais que a dúvida continue pairando, sem a certeza, o SAFE se safou. E essa não é a única dúvida que pairou sobre o gabinete do SAFE, não. Outra dúvida envolve uma funcionária do seu gabinete, Adna dos Anjos Cajueiro. O seu contra-cheque mostra que ela recebe um salário considerável, são R$31 mil por mês, mais que alguns governadores de estado. Mas quando a equipe de reportagens do Metrópolis foi procurar a funcionária no gabinete em Brasília, ninguém nem sabia quem ela era. Para complicar ainda mais a situação, a Adna é dona de uma loja de roupas na região metropolitana de Brasília, o que é ilegal, dado o cargo que ela estaria ocupando. O SAFE tentou se explicar para a equipe do Balanço Geral, dizendo que a funcionária trabalha sim para ele e que o seu único erro foi não regularizar o CNPJ. E ele enviou uma nota me dizendo que ela terá um prazo de 5 dias para corrigir essa falha do CNPJ e que ele foi surpreendido por não saber que ela tinha uma atividade econômica paralela à atividade parlamentar. E ele caracterizou também Adna dos Anjos Cajueiro como uma servidora exemplar que entrega toda a sua atividade parlamentar e que está com ele desde quando ele estava no Ministério da Pesca ou na Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca e tem competência e continua tendo o crédito dele. Em momento algum, ele disse que vai exonerá-la por conta da reportagem, mas caso ela não corrija a questão do CNPJ, terá que realmente exonerá-la, inclusive por uma cobrança do próprio Senado Federal. Enquanto isso, a própria Adna simplesmente disse que atua em missões externas, por isso não era vista no gabinete. Mas ela se recusou a explicar o que diabos eram essas missões externas. Fica aí para vocês decidirem se dá para engolir ou não. Com todas as suas aparições em lives do Bolsonaro e campanha bem-sucedida ao Senado em 2022, é fácil imaginar que o SAFE tem uma grande habilidade de comunicação e de uso das redes sociais, não é mesmo? É claro, se a gente ignorar isso daqui. O peixe é um bicho inteligente. Quando ele vê uma manta de óleo ali, capitão, ele foge, ele tem medo. Bom, os dois usos mais notáveis do SAFE das suas redes sociais durante o seu mandato de senador, até a publicação desse vídeo, pelo menos, não foram lá muito benéficos para o senador. Por exemplo, em 2024, o SAFE foi flagrado no show da Madonna, em Copacabana. Isso não seria um problema para a esquerda, mas a extrema-direita, da qual o senador faz parte, não gostou nem um pouquinho. O SAFE fez uma live para se desculpar, nesse estado aqui. Eu traí a direita, eu traí as bandeiras às quais eu fui eleito? Não fui. Fica aí uma importante lição que você não precisa ser um profissional de comunicação para conhecer. Se beber, não abra live. Eu traí. Eu traí a direita. E a saga do show da Madonna não para por aí. Depois da live ainda vazou um áudio que mostrava o SAFE culpando a esposa dele pela presença no show. Rapaz, o show, minha esposa me pediu. É a artista que ela acompanha desde a juventude. Gosta, a mulher está se aposentando, 40 anos de carreira, está encerrando a carreira dela. Minha esposa, que está passando por essa fase terrível comigo, terrível, me falou, meu marido, eu gostaria de ver o encerramento da carreira artística da Madonna. Você pode me levar no Rio de Janeiro? Eu estou te fazendo um pedido. Você pode me levar? Quem que diria não para a esposa, cara? Eu não diria não. Agora, gato por lebre. Ninguém imaginava que um show
que se chama Celebration, ou seja, celebração da carreira, para ouvir música, como a gente vai no Zé Neto Cristiano, como a gente vai no Gustavo Lima, a gente gosta de ir a show junto, somos um casal normal, pessoas normais que gostam de ouvir música, que gostam de se divertir. Chegamos lá, virou um palco político, ideológico, partidário. Então quer dizer agora, Mário, porra, você não me conhece um pouquinho, cara? Quer dizer agora que eu fui em Copacabana fazer o L, sou solidário com a Anitta, com não sei mais o quê, com Marina Silva, que é isso. Pô, tu me conhece, meu amigo. E ele ainda pagou o mico de ir no plenário do Senado para pedir desculpas mais uma vez. Senador Chico Rodrigues, o senhor sabe que nós, quando somos eleitos, nós representamos parte da nossa população. Representamos valores, representamos bandeiras e temos posições. E no último sábado, eu decepcionei o meu eleitorado. Eu fui a um show, qual não representa alguns valores nossos, e as pessoas se sentiram decepcionadas comigo. Então, quando nós decepcionamos as pessoas e nos conscientizamos de que erramos, nós precisamos fazer algo que é ensinado na Bíblia Sagrada, que é pedir perdão. De forma nenhuma estava ali em desrespeitando o povo do Rio Grande do Sul, nem desrespeitando o povo de Santa Catarina, nem homenageando questões que nós não sabíamos que ocorreriam. Então, eu quero pedir perdão, Cleitinho, para você como meu irmão, para o povo de Santa Catarina, para o povo do Rio Grande do Sul e todos aqueles que, de alguma forma, se sentiram entristecidos ou decepcionados por nós, no momento de dificuldade do Rio Grande do Sul, estar num show, ou que homenagens foram feitas a valores que nós, como defensores da família, defensores de valores judaicos cristãos, não deveríamos participar. Então, eu peço aqui o meu perdão a todo o povo do Brasil. Outro exemplo de uso bem ruim das redes sociais do Safe veio com o caso do motociclista atirado de uma ponte por policiais. O caso, ocorrido em dezembro de 2024, chocou o país. Chocou o país, mas não o senador Jorge Safe, que publicou isso aqui no Twitter. Imprensa nacional demonizando a PM de São Paulo. O erro dos policiais foi ter jogado o meliante em um córrego? Não foi do penhasco? Porque com essa justiça sem vergonha que libera vagabundo em audiência de custódia, levar para a delegacia e ser satirizado por criminoso é o fim do mundo. Tomar um banho no córrego é prêmio. Minha solidariedade e apoio incondicional aos PMs e ao secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite. O filósofo Sivuca já dizia em 1986, bandido bom é bandido morto. Tá com pena das vítimas da sociedade? Leva para casa. Quando veio à tona que o homem jogado no córrego não era um criminoso, mas sim um entregador de aplicativo, o Safe apagou o post. Mas era tarde demais. Como vocês viram, o print, meus amigos, o print é eterno. E lá vai o Safe de novo pedir desculpas no Senado. E na semana passada eu tive uma informação que a gente chama até de informe, que não é informação, é uma informação de bastidor, de que um homem tinha roubado uma moto, tentou se evadir de uma blitz, entrou em guerra corporal com um policial e acabou caindo no rio. E eu fiz uma manifestação nas minhas redes sociais até dura, agressiva, e no final descobrimos que, na verdade, o rapaz era um entregador de aplicativo, que ele se desesperou e ali não foi uma luta, simplesmente foi uma ação deliberada. Eu eternamente serei defensor das forças policiais, mas nós de forma nenhuma apoiamos abusos do Estado brasileiro, excesso, abuso de poder, agressão contra a sociedade, especialmente desarmados. E eu creio, senador Veneziano, também fazendo muita justiça aqui, a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Militar de Santa Catarina, que esses casos são gotas no oceano. Eles fazem, sei lá,
1.000, 2.000, 5.000, 10.000 operações policiais em todo o Brasil por dia e excessos, por vezes, por alguns maus agentes, né, maus policiais, acabam tornando isso a público e parece que há uma generalização das condutas dos policiais brasileiros. Isso eu não posso permitir. Ele deve estar tentando bater o recorde de desculpas no Senado. Mais uma e pode pedir música no Fantástico. Olha, gente, a lábia do Seif, nessa altura aqui eu tenho até que me perguntar que lábia é essa? Pode ter sido suficiente para conquistar o Bolsonaro e dar o pontapé inicial da sua carreira política. Mas se continuar nesse nível aí, vai ser bem difícil de manter. Eu nunca vou superar essa história, nunca. O peixe é um bicho inteligente. Ele vê a mancha de óleo e, ó, desvia. O peixe é um bicho inteligente.